Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Caminho da cruz, em relatos. Não houve e nunca haverá na história uma pessoa que em apenas 3 anos, entre 30 e 33 anos, marcou tanto a vida dos homens sobre a terra. Nos seus 3 últimos anos transformou a vida de muitas pessoas não só do ponto de vista espiritual. Seu nome é Jesus. Ele é a maior revelação de Deus aos homens. O significado de seu nome deriva do vocábulo hebreu Yeshua, que significa Jeová é Salvador. Seus ensinos provocou a ira dos legalistas e religiosos de sua época. Deus deu 10 mandamentos a Moisés, os judeus transformaram em 613 e Jesus resumiu em apenas 2, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ainda hoje os opositores do cristianismo não aceitam a Jesus nem os seus seguidores. Sua vida terrena tornou-se assunto de publicações, debates e reportagens em todo tipo de mídia pelo mundo. A sua divindade, comprovada na ressurreição, deixam em turbulência aqueles que tentam denegrir sua história. Por exemplo, o autor do livro Código da Vinci tenta manchar a reputação do Cristo e do cristianismo, colocando dúvidas nas mentes dos cristãos, fazendo um contraponto entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Jesus é o único líder religioso que possui o túmulo vazio. No túmulo emprestado por José de Arimateia, não existe a frase aqui jaz, mas está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A morte não pode segurá-lo, embora muitos se oponham à realidade da morte e da ressurreição. A revelação bíblica nos garante que por mais que o inferno se levante contra o Cristo e os cristãos, ele não a vencerá, porque a igreja do Senhor Jesus não tremerá, porque ela está fundamentada na que ele venceu a morte. Neste período de Páscoa, é bom refletir sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia, instrumento de nossa fé, revela que o apóstolo Paulo pregou a ressurreição do Cristo e que, se não acreditamos, vã é a nossa fé. A morte de Jesus Cristo é relatada por vários autores cristãos e ou não. Escritores cristãos e anticristãos deram o seu depoimento em crônicas ou documentos deixados na história. Talo, um historiador samaritano do século I, segundo o Júlio Africano, registrou as trevas que mergulhou a terra na hora da crucificação de Jesus, dando a entender que ela teria sido um eclipse. Luciano, o escritor grego do século II, escreveu sobre um homem que foi crucificado na Palestina por ter começado uma nova seita na região. Carta de Marabar Seraption, escrita no ano 73 d.C., e que se encontra no Museu Britânico, fala sobre a morte de Jesus Cristo. Que vantagem tiveram os judeus em executar seu rei sábio? Flegon, Crônicas, citado por Orígenes. Escritor romano, escreveu, quando vivo Jesus, não se defendeu de nenhuma das acusações que recebeu, mas ressuscitou dos mortos, e exibiu marcas do seu castigo, e mostrou como as suas mãos foram furadas pelos cravos. Ele também relatou sobre trevas no momento da morte de Jesus e registra que foi época do governo de Tibério César. Policarpo, discípulo de João, registrou sobre a morte de Jesus. Inácio, contemporâneo de Policarpo, se expressou da seguinte dizendo que Jesus realmente sofreu e morreu, e ressuscitou. E ainda escreveu que a morte e a ressurreição são tão verdadeiras que levou os apóstolos a sofrerem e morrerem pela sua fé. Justino Mártir, escrevendo em Diálogo com Trifão, registrou que os judeus acreditavam que Jesus, um galileu, que foi crucificado. Caminho da cruz, em relatos. Locução sintetizada. Você ouviu Instantes com Deus.